Bom dia, bom dia, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. É, Parece que agora virou virou moda fazer vídeo, né? Eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo essa semana. Na semana passada eu estava orando para eu dormir e de repente me veio algumas passagens da Bíblia, né, no meu espírito, e eu orei a respeito do que a Bíblia refletia em mim, a respeito do que o Espírito estava me mostrando. Então eu queria passar para vocês, eu queria deixar aqui um pouquinho, né? Queria fazer esse vídeo no Face, era para me ter feito já essa semana toda, só que não deu para fazer porque eu fiquei um pouco adoentada, essa mudança de clima, né? Todo mundo é atingido e a gente começa a sentir, o corpo sente. E aí não deu para fazer o vídeo. Mas ontem eu falei pro Senhor que hoje eu faria hoje de manhã. Então estamos aqui, né? Para abençoar o seu dia, para te dar uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra que pode fazer sentido para tudo aquilo que você está passando. Então, se você tiver aí comigo, tiver ou for ver esse vídeo depois, pega a tua palavra, pega a tua Bíblia, né, e abre lá no livro de Marcos, capítulo de número 10, vai falar sobre o cego de Jericó. E aí, eu fui pensando nesse cego, esse cego tinha um nome, ele chamava Bartimeu. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a história de Bartimeu. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre tudo aquilo que Bartimeu levava, tudo aquilo que Bartimeu ele carregava sobre si. Porque Bartimeu ele era cego, mas Bartimeu tem uma história. Como todos nós temos uma história. Todos nós temos algo que já carregamos. A nossa história ela acompanha a gente. Desde quando a gente nasceu, até mesmo antes da gente nascer, né? Já é criada uma história no céu com Deus. Então todos nós temos uma história, todos nós temos uma bagagem, todos nós temos um passado, todos nós temos algo, né, sendo desenvolvido já há muito tempo. Então abre aí a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10, vai falar sobre o cego de Jericó. Marcos vai falar assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amados, aqui a gente vê a história de Bartimeu. Bartimeu, ele era um homem como eu, como qualquer homem, como qualquer pessoa. Ele era um ser humano como eu, como você. Só que alguma coisa aconteceu que o deixou cego. Eu pesquisei, eu tentei achar. Eu sei que Bartimeu significa que ele era filho de Timeu. Bartimeu, o significado desse nome, Bartimeu. Esse Bar significa filho de. E o Timeu é o nome do pai. Então o nome do Bartimeu é filho de Timeu. Quem era Timeu? Não achei na Bíblia nada sobre Timeu. Mas histórias contam que Timeu era um general do exército que desobedeceu o governo de Roma. Se isso é real, se não é, eu não sei. Né? Uns na internet dizem que é real, outros dizem que não é. Né? Eu não sei de que fonte vem, então assim, não vem ao caso. Mas Timeu tinha um pai, Timeu tinha uma história, Timeu tinha uma família. Então,
segundo o que eu li lá, Bartimeu ficou cego porque o pai desobedeceu o governo de Roma e o governo de Roma furou os olhos de Bartimeu, né, como castigo para o pai. Eu não sei até onde isso convém, né? Eu não sei até onde isso vem dizer sobre a história de Bartimeu. Então vamos deixar um pouco isso aí do lado, porque não vem ao caso como Bartimeu ficou cego. Para mim não vem ao caso como Bartimeu ficou cego. Eu sei que a doença de Bartimeu era a cegueira, né? E isso já fala muito ao meu coração, porque infelizmente estamos vivendo uma geração onde parece que as pessoas não estão conseguindo ainda enxergar, né, a direção, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho. Mas tem muitos que tipo assim, pensam que estão no caminho, mas só estão como Bartimeu, parado à beira do caminho. Então aí vai falar sobre uma cegueira, sobre uma enfermidade que Bartimeu tinha, é, e que era cega, né? Bartimeu tinha os olhos sem visão. Então, o que é a cegueira? A cegueira é os olhos embaçados, os olhos branqueados, os olhos sem visão. Então, Bartimeu, ele era impedido de enxergar. Bartimeu, ele era impedido de ver. Ele não tinha acesso àquilo que quem tem a visão boa vê. Então, Bartimeu, a qualidade de Bartimeu, ele era cego. Ele, ele não tinha visão. Então aí, só que aí, mais para frente, a Bíblia vai dizer que audição ele tinha. Olha que interessante. Ele ouvia, né? E nós aprendemos que a fé vem pelo que vemos ou pelo que ouvimos. A fé vem pelo ouvir. Então Bartimeu, ele tinha audição, ele não tinha visão. E isso agora estou falando de sentidos, né? Ele era impedido de ver, porém não era impedido de ouvir. Então, ele ouvia, porém ele não via. Mas para ter fé, a gente precisa apenas ouvir. E Bartimeu ouviu falar de Jesus. E o que mais me espanta é que Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus e rapidinho ele tomou uma atitude, porque ele precisava ser curado. Ele precisava enxergar, porque quando a gente enxerga, a gente consegue andar. Quando a gente enxerga, a gente consegue caminhar. E aí, assim que ele começou a ouvir falar de Jesus, ele já começou a gritar. Só que não é também do clamor de Bartimeu que eu quero falar. Mas a Bíblia vai me dizer aqui, no capítulo 50, capítulo 50, que Bartimeu, ele tinha uma capa. Bartimeu usava uma capa. Nossa, na minha oração que eu disse lá no começo que eu estava orando, foi justamente isso que eu vi. Eu estava orando sentada no chão, bem perto da minha cama, e eu estava orando e de repente eu me vi como uma mendiga parada à porta do templo chamada Formosa. Olha que interessante. Existe uma passagem na Bíblia chamada o coxo, né? De um pedinte, de um mendigo também à porta formosa. Só que no meu espírito e na minha oração, né, foi uma sucessão de acontecimentos bem rápido que aconteceu, né, que confundia as passagens. Porque tinha mendigo na Porta Formosa, tinha mendigo na beira do caminho. Naquela época tinha mendigo, parece que em todos os lugares. Tinha coxo, tinha manco, tinha surdo, mudo, cheio de doenças e enfermidades no corpo físico. Assim como a gente vê hoje, a gente vê também vários tipos de enfermidade. Mas naquele momento, naquela oração, eu me vi no templo chamada Formosa e eu era uma mendiga, uma pedinte. Eu era uma pedinte e o que me fazia ser pedinte era uma capa que eu usava. E aí eu falei, Deus, que capa é essa? Deus, que capa é essa? E aí eu me lembrei da capa de Elias, porque Elias também usava uma capa, só que Elias ele não era pedinte, Elias era um profeta, onde ele realizou vários feitos mandados por Deus, ele realizou várias obras, ele derrotou 450 profetas de Baal. Então Elias usava uma capa de autoridade,
que aquilo representava uma autoridade tão grande, aquela capa tinha poder de abrir mares. No entanto, que Eliseu era o seguidor de Elias e Eliseu desejou aquela capa. Eliseu desejou ter porção dobrada daquele espírito que estava em Elias. E Eliseu alcançou aquela capa e primeiro feito de Eliseu foi tocar nas águas e dizer: Deus de Elias, abre o mar, né? E Deus abriu o mar com aquela capa. Só que aqui fala de um pedinte com uma capa. E aí eu confesso aos irmãos que aí na minha oração eu dizia assim: Deus, se eu estou vestida de alguma capa, que de alguma forma me deu uma autoridade que eu ainda não tenho, que de alguma forma me deu uma autoridade que ao invés de me trazer bênção, me trouxe maldição, eu peço que o Senhor tire essa capa de mim. Se a capa que eu estou usando me tornou pedinte, me tornou mendigo espiritual, me tornou alguém que não toma posse daquilo que é de um filho de Deus, eu peço que o Senhor tire essa capa de mim. E é sobre isso que eu venho falar. Porque se a gente for estudar sobre a capa de Bartimeu, a gente vai ver que naquela época, por ter vários pedintes, vários mendigos, o governo local, ele dava uma capa. E capa representa autoridade. Ou seja, quando Bartimeu estava com aquela capa, ele tinha autorização, ele tinha a autoridade do governo para poder pedir. É isso aí. O governo colocou uma capa em Bartimeu, dando a ele autoridade, dando a ele autorização para ser pedinte. Olha que legal. Elias recebe uma capa do céu, dando a ele autorização, autoridade para ser profeta, para emitir decretos. São capas diferentes. E é sobre capa que eu venho falar. Que tipo de capa nós estamos usando? Porque nós vemos aqui duas histórias. A de Elias, que tinha uma capa que o levou ao céu. Porém, vemos a de Bartimeu, que tinha uma capa, mas que o levou para as ruas, para pedir. E quantas vezes, eu estou falando da minha vida, quantas vezes eu estava dentro da igreja e eu ouvia a pregação, eu ouvia falar de dízimo e oferta. Quem já não pensou assim, meu Deus, que pedição de dinheiro? Meu Deus, quantas coisas nós estamos vendo dentro da igreja, que dentro de nós fala assim, mas a igreja é noiva. A igreja é noiva adornada, sendo preparada para um casamento. E muitas vezes nós nos vemos como pedintes. Quantas vezes eu ficava assim, meu Deus, mas é uma pedição. Se vai fazer um grupo, pede. Se vai fazer isso, pede. Tudo pede, pede. Tudo para fazer, não tem. Ah, eu quero realizar tal coisa, não tem dinheiro. Eu quero realizar um retiro, não tem dinheiro. Aí eu preciso pedir. Eu preciso pedir. Então, como é que fica isso? E aí tinha hora que eu falava assim nas minhas orações dentro de casa. Eu falava, Deus, que tipo de igreja está na terra, Senhor? A igreja é noiva. A igreja é noiva, meu Jesus, a igreja é noiva e eu sou mulher. E se eu tivesse noiva de alguém muito rico, porque a Bíblia diz que o Senhor é dono do ouro e da prata, eu não estaria me preocupando com coisas tão pequenas. Meu Deus, porque é necessário pedir tanto? Porque é necessário pedir tanto? Muitas vezes eu recebo um salário mínimo, vamos falar da maioria da população. Recebemos um salário mínimo, um salário mínimo. E aí a gente tem que tirar o dízimo, a gente tem que tirar a oferta, a gente tem que tirar a esmola, aí a gente tem que pagar as contas da casa,
E aí, se a gente participa de alguma coisa da igreja, tem que ajudar em tudo. E a gente acaba não tendo dinheiro para tudo. E aí a gente se culpa. E aí a gente se vê pobre. E aí a gente se vê como se a gente não tivesse condições de nada. E a gente sofre. E a gente fica triste. Ah, porque eu queria ajudar. Ah, porque eu queria comprar uma Bíblia. Ah, porque eu queria dar uma gratificação para a irmã. Ah, porque eu queria dar uma oferta para a irmã tal. E a gente se condena porque a gente não tem. Que cultura de pobreza e de miséria é essa que a gente está vivendo? Quando a Bíblia nos diz que nós recebemos o DNA de filho. Quando a Bíblia nos diz que nós recebemos o DNA de filho, de posse, de governo nos céus. E aí que entra sobre a capa de Bartimeu. Foi uma capa dada pelo governo terreno. E quem está governando o terreno é o império. Quem está governando a terra é o império das trevas. E tudo que nos mantém preso a coisas terrenas e a coisas mundanas não vem da parte do Senhor, mas da parte do império das trevas. Que é o espírito do engano atuando, muito parecido com o espírito de Deus, porém não vem da parte de Deus. Então nós temos que atentar para que tipo de capa, para que tipo de governo, para que tipo de autoridade estamos servindo, estamos caminhando. A autoridade que nós recebemos nos tornou pedintes. Se nos tornou pedintes, então estamos recebendo uma capa do governo terreno e não do governo celeste. Porque se Deus mandar a gente fazer algo, Ele é rico o suficiente para bancar aquilo que Ele mandou fazer. Nós temos que memorizar, pensar, meu Deus, se eu tivesse dinheiro e eu pedisse para alguém fazer algo para mim, quem era responsável por fazer? Eu ou a pessoa a quem eu pedi para fazer? Que era responsável para levantar os fundos. Eu estou falando de autoridade, gente. Não estou falando só de autoridade eclesiástica, não. Estou falando de autoridade de governo. Bartimeu tinha autoridade. Bartimeu recebeu essa autoridade do governo. Mas para pedir, para mendigar. E se Bartimeu representasse a igreja nos dias de hoje? E se a capa de autoridade que a igreja pensa estar usando a tornou mendiga espiritual? Se Bartimeu representasse a igreja hoje, cega espiritualmente, não sabe o pai que tem, não sabe o Deus que tem, não sabe as posses que tem. E tem uma história na Bíblia de uma mulher que chega para Jesus e fala assim: cura minha filha. Jesus fala assim: o pão é para os filhos ou para os cachorrinhos? Todo mundo conhece essa história. Jesus literalmente chama a mulher de cadela. E ela fala assim, que os servos comem, os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher quis dizer que ela não era filha, mas ela vivia de migalhas. E eu estou querendo dizer que aquela mulher também representa uma igreja nos dias de hoje, que vive de migalhas, que cai da mesa dos seus senhores. Agora, que tipo de senhor nós estamos tendo sobre a nossa vida? Que está nos dando migalhas ao invés de nos dar pão. Porque pão é dado para os filhos. Direito de sentar à mesa é dado para os filhos. E se estamos como pedintes, vivendo como migalhas, comendo migalhas,
é porque ainda não temos essa autoridade de filho. É porque a capa que estamos usando é a capa de Bartimeu. Quando Deus quer nos colocar a capa de Elias. Só que para vestir a capa de Elias, nós temos que sair do comodismo. Para vestir a capa de Elias, nós temos que sair do nosso cantinho. Para vestir a capa com Elias, nós temos que tirar aquela autoridade que nos foi dada e ir ao encontro de Jesus. Por isso que aqui vai falar no capítulo 50, e ele, olha só, no capítulo 49, Jesus para com o grito dele e disse que chamassem ele. Vai lá e busca aquele cego para mim. Olha que legal, uau, né? Traz o cego aqui. Traz a igreja cega aqui. E olha a atitude de Bartimeu que muitos de nós não têm. A gente vai até Jesus e fala, arranca o fardo. Não. Bartimeu, quando Jesus chama ele, a Bíblia vai dizer no 50, ele arranca a capa. E ele fala, chega dessa autoridade de pedinte. Chega dessa autoridade que me faz mendigar. Chega dessa autoridade que me mantém na pobreza, na miséria, na escassez. Chega dessa capa enganosa de uma autoridade que eu não tenho. Porque eu não tinha até agora chegado perto de quem tem para me dar. Chega de uma capa, de uma autoridade que às vezes é dado por homens, por líderes, que eu às vezes não tenho, e essa capa, em vez de me fazer descer para conhecer o Jesus que tem autoridade, que pode me dar, essa capa me faz encher de presunção, de prepotência, de arrogância, de egoísmo, de soberba, só porque essa capa me dá uma autoridade, mas na verdade eu me tornei mendigo, eu me tornei pedinte. Eu conheço muitas pessoas assim, que estão imbuídos de um cargo, de uma autoridade, de uma titularidade, que não os tornaram mais parecidos com Jesus. Pelo contrário, os tornaram mendigos espirituais. E eles pararam no meio do caminho e foram tomados de uma cegueira que só vem pela incredulidade, que a Bíblia vai dizer que Satanás, o Deus deste século, cegou os incrédulos. O que eu quero chamar a sua atenção? Eu não sei que tipo de título você tem. Porque nós todos somos chamados pelo que somos, pelo que temos. Se eu tenho uma faculdade, eu sou chamada de professora. Se eu tenho uma faculdade de pedagogia, de letras, eu sou imbuído pelo cargo de professora. Se eu tenho uma faculdade de advocacia ou de medicina, eu sou imbuída pelo cargo, pela titularidade de doutora. Mas o que me faz doutora é o curso que eu fiz. Porque tem muita gente aí fazendo esses cursos, né, eclesiásticos, esses seminários, né, para se tornar pastor, para se tornar obreiro. Eu fiz 2. Tô falando de mim. Eu fiz 2. Foram tão importantes que eu não lembro mais nem o nome deles. Eu esqueci como é que fala o nome desses cursos. Eu fiz o primeiro e o segundo, o básico e o avançado. Porque eu achava que quanto mais eu fizesse curso, quanto mais eu estudasse, mais grande eu seria. Só que aí quando eu encontro com o meu Jesus, ele fala, você quer ser grande? Se torne servo, se torne pequeno. Porque o maior serve o menor. Então, se você quer ser grande, você precisa ser o menorzinho da turma. Você quer ser servido, você precisa ser o menorzinho. Você quer ter, você precisa primeiro dar. Porque é dando que se recebe.
E aí eu me encontro com um governo que faz tudo ao contrário. Então eu não sei que título você tem. Eu não sei se você está imbuído de alguma titularidade, de alguma capa que foi te dado pelos seus esforços, que foi te dado pelo seu líder, que foi te dado pela sua faculdade, que foi te dado por aquilo que você buscou. Observe se você se tornou filho, que tem direito a tudo, ou se você se tornou cego e mendigo espiritualmente. O que você recebeu te trouxe benefícios ou te trouxe cargas? Porque os benefícios mesmos só são possíveis quando chegamos perto de Jesus. Observe que Bartimeu tomou uma atitude, ele tirou fora a capa que o prendia naquela miséria, naquela escassez, naquela situação de mendigo e caminhou aos pés de Jesus. E Jesus, eu acho legal que Jesus ele dá dignidade para quem não tem dignidade. Olha que top. Ele dá honra para quem não tem honra. Porque a gente gosta de ver aquela pessoa chegando de terno, chegando de gravata, aquela mulher toda bem vestida, né, que é primeira dama, que é dona da loja tal, que é fulano de tal. E quando ela chega ou ele chega e a gente dá honra, né? A gente dá honra a ele ou a ela, porque ela é dona de tal coisa, é líder de tal congregação, de tal denominação. Olha, lá vai a dona do supermercado Casa Branca. Lá vai o pastor fulano de tal, de igreja tal. Lá vai o delegado tal, juiz tal. E a gente dá honra. Mas só que no evangelho a gente vê Jesus dando honra para mendigos, dando honra para cegos. E Bartimeu foi honrado, foi ouvido. Qual a maior honra que a gente dá para uma pessoa? Escute ela. O que a gente faz quando uma pessoa problemática chega pra gente? A gente às vezes nem quer ouvir. Ai, já vem de novo com essa mesma conversa, com esse mesmo problema, não muda o disco, não muda a fita. E eu vou com o mesmo remédio. Ó, irmã, vai pra igreja, ó, irmã, vai pra igreja, ó, Jesus vai te salvar. Não. Às vezes o que ela precisa é só ser ouvida e compreendida. E amada. E honrada. E respeitada. E aí nós vemos que Jesus dá atenção para ele lá no 51. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Bartimeu, o que você quer de mim, Bartimeu? O que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Ele tira a capa que o prendia. Quem tirou a capa? Foi Jesus? Quem tirou ele da situação de mendigo? Foi Jesus? Não. Quem tirou ele da situação de pedinte? Foi Jesus? Não. Foi ele quando ele desfez da capa. Foi ele quando ele renunciou à capa. Foi ele quando ele renunciou uma autoridade que o manteve preso na situação de mendigo. Ele tira a capa e ele resolve ir até Jesus. E quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Observe que ele não fala. Ele não fala. Me coloca para pregar, me coloca para cantar. Ele não fala, me dá uma oportunidade. Não, ele não fala. Ele fala assim: abre os meus olhos que eu quero ver. Eu quero ver onde eu estou. Eu quero ver para onde eu estou indo. Eu quero ver qual o caminho que eu estou tomando. Porque até agora eu não tinha visão, mas eu preciso ter visão. Eu preciso ter direção. Eu preciso saber para que lado eu estou indo. E agora eu te pergunto: para que lado você está indo? A gente sabe que no fim dos tempos há dois caminhos: céu ou inferno. Você está indo para onde?
Ah, Dirane, mas eu congrego na igreja tal. Não é a igreja, meu amado, minha amada, que vai te levar para o céu. O que tem de falsos líderes? A Bíblia vai falar do falso profeta. A Bíblia vai falar, olha, eu só posso levar alguém quando eu já sei o caminho. Por exemplo, se eu quiser te levar lá no 14 de abril, tô vendo aqui que tem minha amiga Adriana Moura. Um beijão, Adriana. Né? A Mara Silva tá aqui, a Dona Arlete, Tia Arlete. Ó, um beijo para todos que estiver assistindo aí. Mas a gente só consegue indicar o caminho quando a gente já esteve lá. Então, por exemplo, eu morei um bom tempo no 14 de abril. Se alguém perguntar para mim, eu quero ir no 14 de abril, eu sei indicar o caminho. Agora, o que tem de gente perdida, indicando o caminho e fazendo as pessoas se perderem, tá assim, ó. O que tem de pessoas com autoridade, com capa de pedinte, tornando outros pedintes. Porque a gente deixa legado. Pode ver que Elias, quando Eliseu vê ele subindo, olha que interessante, isso é uma chave. Você quer receber legado de alguém que está crescendo? Olhe ele subindo. Só olhe, observe, porque a maioria tenta puxar o tapete. A maioria, quando vê alguém subindo, tenta puxar o tapete para ele descer e cair. Não é assim. A chave para você receber a capa ou a porção dobrada ou a autoridade dobrada é você ver subir e deixa subir, querido. É a vez dele, não a sua. Só que o fato de você ver ele subindo e não fazer nada, não puxar tapete, não criticar, não tentar derrubar, já faz você enxergar. Porque Eliseu enxergou a carruagem de fogo buscando Elias. E aí Elias pôde transferir legado. Elias soltou a capa para Eliseu pegar. E Eliseu é recebeu porção dobrada da autoridade de Elias. Então uma das chaves é ver alguém crescendo e não tentar derrubar. Não tenta derrubar ninguém. Não puxa o tapete de ninguém. Não denigra a imagem de ninguém que está crescendo. Espere a sua vez chegar, que aí você vai brilhar também. Né? E daí, então, para indicar direcionamento, para dar direção, tem que saber para onde está indo. Ou tem que ter ido lá já. Né? Muitos hoje no mundo espiritual estão na situação de mendigos espirituais, pedintes espirituais, vivendo de migalhas que caem das mesas, por ter aceitado a capa de um governo que não é o celestial. Amado, título nós obtemos na terra. Posições nós obtemos na terra. Autoridade é dada do céu. Não tenho homem na terra que me dá autoridade. Por isso a gente vê policiais, histórias de policiais que fizeram o curso de cadete, fizeram o treinamento, foram embutidos de uma farda, porém não se comportaram bem diante da sociedade. Pode ter título, pode ter curso, pode ter treinamento e pode ter farda, mas não tem moral para ensinar ninguém, não tem moral para ajudar ninguém, não tem moral para indicar caminho para ninguém. E a gente vê casos de professores também, estou falando também de autoridade dentro da educação, onde estudaram, passaram num concurso, têm uma posição, têm um título, mas às vezes foram numa festa, beberam demais, dançaram demais, vestiram roupas depravadas, se comportaram de maneiras indecentes e perderam o valor, perderam a moral, perderam a autoridade. Porque o título não dá autoridade. A posição não dá autoridade. O que dá autoridade é a nossa resposta diante daquilo que Deus quer de nós. O que me dá autoridade, por isso que a autoridade é do céu. A autoridade vem de Deus. Não vem de capa. Não vem de
Posicionamento. A autoridade é dada pelo governo celestial. Se você recebeu uma autoridade de homem, se você recebeu uma autoridade de curso, se você recebeu uma autoridade de uniforme, mas não tem uma atitude coerente com o que Deus quer de você, essa autoridade, essa capa, pode ter te levado a se tornar pedinte no meio do caminho. E você parou de caminhar, você ficou cego e você está numa situação de mendigo espiritual. E você precisa sair desse lugar. Você precisa renunciar. Porque a autoridade tem mais a ver com renúncia do que com promoção. A autoridade tem mais a ver com o que você deixa do que com aquilo que você ganha. Você precisa tirar alguma coisa para ganhar alguma coisa. Você precisa renunciar ao seu eu para que Jesus venha em você. Aí é autoridade. Às vezes você precisa renunciar aquilo que você tem para pegar aquilo que vai vir. Pode ver que Abraão fez isso. Abraão renunciou tudo que ele tinha de bens materiais, de posses. Deixou a parentela, porque Deus falou, sai da casa da tua parentela, do meio dos teus, de tudo que você aprendeu, de tudo que você tem, para algo que eu ainda vou te mostrar. Então, Abraão renunciou família, Abraão renunciou parentela, né? Família não, que ele levou a mulher dele, mas Abraão renunciou o restante da parentela. Abraão renunciou os deuses que ele servia. Abraão renunciou a educação que ele recebeu. Abraão renunciou tudo que ele aprendeu e caminhou para algo que ele ainda ia ver. Isso aí é Deus tratando a nossa ansiedade. Deus fala bem assim, eu tenho algo com você. Aí sua ansiedade já fala assim, o que será, o que será, o que será? Ai, eu vou me tornar cantora. Aí foi Deus que te deu o cargo de cantar? Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus está procurando pregador ou cantor. A Bíblia diz que Deus está procurando aqueles que se colocam na brecha, para que a ira dele venha e não consuma a terra. Isso fala de intercessor. Então Deus está procurando intercessores, e sabe onde é o campo de trabalho dos intercessores? É no seu quarto. Fecha a porta do seu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. E ele ouve o que você fala. É lá que começa o ministério. Tem muita gente que nunca teve uma experiência de intercessão e está subindo nos púlpitos para cantar e pregar. Sem unção nenhuma, só na carnalidade, só na alma. Então Deus está procurando intercessores. Eu quero te dizer para você que sempre recebeu algo de profetas, dizendo assim, Deus tem algo contigo, mulher. Deus tem algo grande com você, homem. Deus tem um ministério para ti. Eu vou te dizer o ministério que Deus tem. É se colocar na brecha para ele não consumir a terra, para ele não destruir tudo. É se tornar um intercessor escondidinho, não é aparecer, não. Quando ele quiser te mostrar, a Bíblia vai falar assim, tem como colocar uma candeia escondida? Aí Deus pega e coloca em cima no velador. Quem vai te mostrar é Deus, não precisa você aparecer. Quem vai te levantar é Deus, não precisa você crescer. No seu ego, naquilo que você consegue fazer. Então, a segunda coisa que Deus está procurando para você aí que tem um chamado, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aonde que um adorador verdadeiro atua? No seu quarto. Porque muitas vezes estamos em casa, no quarto, brigando com o marido, brigando com o filho, chutando o cachorro, chutando o papagaio, chutando a galinha. Irados, revoltados, indignados, como se todo mundo me devesse, como se todo mundo
A vida me deve. E aí depois chega no domingo de noite, vestimos a roupa de crente e vamos para a igreja adorar. Não, isso aí não é adoração, não. Isso aí é controle e manipulação. Eu vou lá tentar enganar Deus para eu ganhar o que eu quero. Quem já teve um filho aí ou já viu alguma atitude de rebeldia, né? Que o filho se faz de bonzinho. De vez em quando o meu tenta me enganar aqui. Né? Ele se faz de bonzinho para ganhar alguma coisa. Só que com Deus é diferente, porque o nosso pode até nos enganar. Mas com Deus não. Porque a Bíblia diz que Deus olha o coração, Ele sabe a intenção que te levou na igreja. E ontem eu fui numa célula na casa de uma amiga. E nós falamos sobre isso. Que muitas vezes a igreja tá lá em busca de qualquer coisa, menos de Jesus. Eu vou lá porque eu quero um casamento perfeito, eu vou lá porque eu quero um marido perfeito, eu vou lá porque eu quero enriquecer, eu vou lá porque eu quero que a minha vida financeira melhore, eu vou lá buscar Deus porque eu quero um carro. Então você não está buscando a Deus, você está buscando o carro. Nós temos que ir na igreja buscar a amizade de Deus. Olha que legal. Eu aprendi também que isso foi no Mevan Academy. É um curso que o Ministério Mevan dá para as igrejas. Se você tem uma igreja, uma denominação, você pode pedir o discipulado do Mevan Academy. Para a sua igreja é muito bom, fantástico. E num das aulas que eu assisti, eles falam assim, como é que você tem visto Deus? Porque a cultura nossa tem ensinado a gente ver Deus como Deus. E quando a gente vê Deus como Deus, quando a gente está de frente com Deus, a gente quer pedir. Quando a gente está de frente com Deus, pode ver que tem aquela Nossa Senhora lá, Aparecida, acho, na Aparecida do Norte, tem até uma cidade onde as pessoas viajam e vai lá. Eu tinha uma amiga, né, em Cuiabá, quando eu morava em Cuiabá, que ela quebrou a perna, até ela foi lá levar o gesso e deixar lá, porque a santa curou ela. Cada um acredita de uma forma, né? Então eu tô querendo dizer assim que aquela santa, aquela Maria, aquela Aparecida lá, ela se tornou uma deusa. Então, quando a gente se direciona a um Deus ou a uma deusa, a gente vai com a intenção de pedir. E aí nós ficamos pedintes. Né? Tá bom. Só que agora a forma de ver Deus, nossa, tem que mudar e nós temos que vê-lo como Pai. Porque a Bíblia vai dizer que Ele nos adotou. Nós somos filhos por adoção. E Ele nos enxertou na videira. E quando nós somos filhos, nós não nos achegamos ao Pai para pedir. Nós nos achegamos ao Pai para deitar no colo. Nós nos achegamos ao Pai para brincar. Nós nos achegamos ao Pai para almoçar junto. Para se relacionar. Sabe? Não é só uma via de uma mão só. Eu peço. Nós nos tornamos sanguessuga, parasitas, pedintes. Pede. Não. Nem sempre o filho pede pro pai. Seu filho te pede todo dia. Às vezes o meu pede para eu colocar comida para ele. Mãe, põe comida para mim. Ô mãe, traz uma água aqui para mim. Mas algo pequeno que não nos custa nada. Mas eu tô falando de algo que custa. E aí eu te pergunto, você tem visto Deus como Deus ou como Pai? Se é como Deus, é porque você ainda não se tornou filho. E a autoridade é para filho. Pode ver que o meu filho, ele não pede para abrir geladeira. Ele vai lá, abre a geladeira, ele abre a panela. Mãe, posso comer esse bife? Só para saber se tem mais alguém para chegar. Mãe, eu posso comer esse chocolate que tá na geladeira? Só para saber, assim, de quem é. Posso pegar tudo? Já uma pessoa que é de fora, que não é meu filho, ele chega e fala, você pode me dar uma água, dona? E eu dou aquilo que eu quero. Vou lá e pego uma água. E ele nem vê qual água eu pego. Então, o pedinte, o seu senhor, a pessoa que pediu e a que vai dar, dá o que quiser.
Talvez não dá nem na qualidade que daria pro filho. Por exemplo, vamos supor que chega uma pessoa estranha na minha casa e me pede uma água. Aí eu vou lá, tenho vários tipos de garrafa. Eu tenho garrafa que eu coloco no congelador, ela fica mais geladinha. Já tem garrafa que fica ali embaixo, às vezes tem garrafa que eu acabei de encher. O que eu quero dizer? Às vezes a pessoa que chegou na rua, eu não vou pegar a mais gelada, vou pegar aquela que tá fria só. Dou pra ela, porque a gelada é pros filhos. A gelada é pros da casa. Eu gelei, eu que pago luz, eu que pago tudo. Então a gelada é para os da casa. E aí eu dou aquela água fria pro pedinte e ele sai todo feliz. Ê, eu recebi água. É assim que nós como igreja estamos. A gente pede para Deus um carro novo, um carro novo, um carro novo, aí aparece um carro velho, cheio de prestação, onde a gente passa mais tempo na oficina do que andando com o carro, e a gente pensa que foi de Deus que recebemos. E muitas vezes não foi. Porque Deus é pai, e pai não vai dar o pior, pai vai dar o melhor pro filho. Então eu queria te fazer essa pergunta, qual tipo de capa você está usando? É a capa de Bartimeu, de Marcos 10:46? Ou é a capa de Elias, de 2 Reis? Qual é a capa que te colocaram? Ela está trazendo benefícios ou peso? Ela está te tornando dono, participante da mesa do Senhor? Ou está te tornando mendigo, parado à beira do caminho, parado à porta do templo, que nem entrar no templo não podia? Me diz aí, qual tipo de capa você está usando? Outra pergunta, você está disposto a renunciar essa capa para chegar perto de Jesus e ser curado da sua cegueira espiritual ou da sua cegueira de qualquer área da sua vida? Cegueira conjugal? Você está disposto a renunciar para se encontrar com Jesus? E pegar o fardo que é leve e suave? Me diz aí. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo até agora. Eu tô vendo aí que a Nauana tá comigo, um abraço. O Dema tá com nós aí, um abraço, Dema. A Cleiciele, minha prima de Cacoal, tá conosco também. Um abraço para vocês, um beijão. Já tá no finalzinho da live, mas ela vai ficar aí no Facebook para quem quiser ouvir. Se você quiser compartilhar, né? Mas guarde no seu coração. Autoridade não é uma farda que te dá. Autoridade não é um concurso que te dá. Autoridade não é uma titularidade que vai te dar. Autoridade quem te dá é o céu, governo celestial. E depende mais de você do que de Deus. É conforme você responde ao que Deus quer de você. Amém? Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua tarde, a sua noite, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe esse finzinho de semana, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus abençoe tudo que você tem. E ser tu uma bênção. Isso é um mandamento. Por onde você andar, ser tu uma bênção. Por onde você for, ser tu uma bênção. Você foi chamada não para pedir bênção. Você foi chamada não para mendigar bênção. Você foi chamada para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Um beijo no seu coração. Fica com Jesus. A paz de Cristo que excede todo o entendimento e que o Senhor Jesus ilumine a sua vida hoje e sempre. Amém? Deus abençoe.